Graça e paz a todos. Mais uma vez eu estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante que nós vemos que está em amplo crescimento e as pessoas não têm dado a devida importância. E isso acabou entrando para as igrejas e está em cima dos púlpitos. E o Senhor Jesus, ele havia advertido acerca dos falsos profetas. Pessoas que estão por aí profetizando no nome do Senhor, mas você olha a vida dele, está toda desconcertada. É uma coisa sem nexo, que leva você até se perguntar assim: como pode o Senhor usar uma pessoa que está no adultério, uma pessoa que está com a vida toda errada, e sobe em cima do púlpito, prega a palavra e ainda entrega a profecia para as pessoas? E nós vamos ver que Paulo também advertiu sobre isso. Paulo chegou a dizer que nós precisamos examinar as profecias. Mas primeiro vamos para as palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pessoas que estão se escondendo atrás do evangelho, pessoas que estão se escondendo atrás da palavra, pessoas que estão usando a sua fé para enriquecê-lo, para beneficiá-lo. Porque quando Jesus chama os falsos profetas de lobo, o lobo, o que é que ele quer de uma ovelha? A lã e a gordura. Tome muito cuidado. Tem gente que está esperando em Deus e as coisas não acontecem. Aí ele ouve dizer que numa igreja tal tem um profeta. Ele sai dali, da onde ele já congrega tanto tempo, onde ele já está acostumado a se alimentar. Ele sabe que o alimento ali é bom e ele vai se aventurar. Chega lá, quebra a cara. Quantas pessoas, quantos, que um dia receberam profecias e hoje não estão mais na presença do Senhor, desfaleceram na sua fé. Aí, eles não jogam a culpa no profeta que profetizou sobre a sua vida. Aí eles culpam a Deus, culpam a palavra. E tem até aqueles que se apostatam na fé e chegam a dizer que Deus não existe. Mas Jesus, ele nos advertiu acerca disso. Precisamos tomar muito cuidado. E Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, na primeira epístola de Paulo aos irmãos, ali em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, que nós não devemos desprezar as profecias. No versículo 21, ele chama a nossa atenção: examinai tudo e retenha apenas coisas boas. E o versículo 22, abstenha-vos de toda aparência do mal. O versículo 20, ele diz assim: não desprezeis as profecias. Mas o 21, ele nos manda examinar. Por quê? Para ver se as profecias não são coisas exorbitantes, não são coisas que vão além da nossa realidade. Porque às vezes você está orando e pedindo uma coisa para Deus e de repente a palavra ela vem de outra forma. E tem gente que está ali tão angustiado, tão agoniado, que
está pegando papel no vento, e tudo que vem ele pega. Aí quebra a cara. Então ele diz: examinai tudo, retenha o bem. E o versículo 22, quando ele disse assim: abstenhai-vos de toda aparência do mal, ele está querendo dizer que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Porque tem muita gente por aí que está sendo usada pelo inimigo, não para te abençoar, mas para atrapalhar a tua vida, a tua fé. Na epístola agora de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, João também nos adverte dizendo assim: amados, não deveis crer em todo espírito, mas provai se o Espírito é de Deus, porque já tem muitos falsos profetas se levantando sobre o mundo. E eu volto a dizer: como você sabe se realmente aquilo vem da parte de Deus ou não? Primeiro, tome muito cuidado com o que você está recebendo, com o que você está ouvindo. E segundo, procure conhecer a vida do profeta, a sua índole, seu caráter. Porque tem muitos que dentro da igreja são uma coisa e fora da igreja são outras. Adultério, prostituição, bebedeira, ganância, egoísmo, tudo isso faz parte. Talvez você tenha até se escandalizado agora com o que eu falei, mas é verdade. Eu já vi, por experiência própria, já vi pessoas se afundarem em dívidas porque deram ouvidos a falsos profetas, quando ele mandou vender tudo, comprar tudo, que Deus era com aquela pessoa. A pessoa vendeu tudo ou comprou tudo e se endividou, acabou se apostatando da fé e se afastou da presença de Deus. Já vi casamentos terminarem por causa disso. Então, nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes acerca disso. Não estou aqui dizendo que não exista profetas, não é isso. Mas você já parou para analisar os profetas do Antigo Testamento dentro do compêndio literário bíblico? Toda vez que se levantava um profeta, era para repreender Israel, para chamar a atenção de Israel acerca do pecado. Sempre tinha um fundamento, um propósito. Hoje, dificilmente você ouve um profeta se levantar para exortar alguém ou a igreja, para levar alguém a se consertar diante de Deus, para advertir alguém. Hoje, na maior parte, na sua totalidade, os profetas, eles se levantam para pregar teologia de prosperidade, ajuntamento de bênçãos, e por aí vai. Quando na verdade, nós temos que nos atentar e se preocupar com a nossa salvação eterna, com a eternidade. Então fique atento, tome muito cuidado, e não se esqueça das palavras de Paulo aos irmãos de Tessalônica: não desprezais as profecias, mas as examinai todas, retenha as coisas boas, e o mais importante, abstenhai-vos de toda aparência do mal. E aqui eu chamo a tua atenção, como Jesus disse: os falsos profetas, eles vêm como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Por que Paulo disse isso? Abstenhai-vos de toda aparência do mal. Porque o mal, ele nunca vai se apresentar a você com aparência de mal. O lobo, ele nunca vai se apresentar a você como lobo. Ele vai chegar diante de você como ovelha. Então,
Fique atento a isso. Graça e paz a todos. Deus os abençoe, a paz do Senhor.